Olá, eu sou Pio Carvalho, sou o pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. É uma alegria muito grande poder estar falando com você e encorajá-lo e convidá-lo a assistir, acompanhar esse vídeo, essa mensagem que com certeza vai edificar o seu coração, vai edificar a sua vida. Há 25 anos nós estamos aqui salvando vidas e formando líderes, trazendo a palavra revelada de Deus ao seu coração. Antes, porém, nós vamos ter um louvor e logo a seguir, então, nós vamos ter essa palavra que vai fortalecer você em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Permaneça conosco. Seja exaltado, Jesus. Sua voz que a tudo criou, sua voz que a sua imagem me formou, mas dessa voz por um tempo me escondi. Medo e vergonha me impediram de seguir.
passada, nós começamos a conversar sobre como governar sobre o mal. Como governar sobre o mal. E hoje, então, nós queremos concluir, nós queremos trabalhar a parte 2 deste tema, deste assunto. E nós usamos as palavras de Cristo Jesus em Lucas capítulo 10, versículo 19, que diz assim: eu lhes dei autoridade. Isso já foi dado a mim e a você, igreja de Cristo Jesus. Para quê? Para pisarem sobre cobras e escorpiões, serpentes e escorpiões, e sobre 50% do poder do inimigo. Quanto por cento? Todo, 100%. Todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Nada lhes causará dano. Pelo menos diga amém, eu recebo isso. Jesus está dizendo que Ele deu autoridade a mim e a você sobre todo o poder do inimigo e nada causa dano a você. Queridos, isto é verdade, isto é palavra de Deus, isto é assim. Precisamos crer nesta verdade, precisamos receber no nosso coração esta verdade. Na semana passada, fazendo uma pequena recapitulação, lembrar que se você não pôde estar na semana passada, depois pegue essa mensagem, a parte 1 e também a parte 2 que você está ouvindo hoje, e ouça junto, porque eu não sei se isso é um estudo, se isso é um curso, mas é muito importante nós, cristãos, filhos de Deus, conhecermos este assunto. E nós estivemos falando na semana passada, que o apóstolo Paulo, com a sua equipe, eles desejaram pregar o evangelho na Ásia. E a primeira cidade, a cidade mais importante que dava acesso à Ásia, era a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso. Mas o texto sagrado diz que o Espírito Santo impediu Paulo e sua equipe de pregarem ali em Éfeso. E aí então surge uma pergunta. A pergunta é: se porventura pensarmos, Jesus disse, ide por todo mundo pregai o evangelho. E agora o Espírito Santo diz, não prega o evangelho na Ásia. Nós temos uma contradição na Bíblia. Aparentemente nós temos uma contradição. Jesus diz, ide por todo mundo, e aí vem o Espírito Santo e diz, não, você não vai pregar. Mas na verdade o Espírito Santo disse, você não vai pregar na Ásia, você não vai pregar agora. E aí o Espírito Santo leva Paulo com a sua equipe para 4 cidades, 4 regiões, onde eles têm ali 4 grandes lições, 4 grandes experiências. A primeira já vimos na semana passada, eles foram para a cidade de Filipos. Na cidade de Filipos ele liberta uma moça que tinha um espírito de adivinhação, e aí então os donos, era uma escrava, os donos da moça mandaram prender Paulo, açoitar Paulo, e ele foi colocado no cárcere. À meia-noite ele e Silas estavam louvando e cantando ao Senhor. E de repente veio um terremoto, abalou os alicerces daquela prisão, abriram-se os grilhões, as cadeias, as algemas, e todos estavam libertos. E ali foi a primeira lição. A primeira lição é que eles estavam louvando e adorando a Deus. E quando eu e você louvamos e adoramos a Deus, nós construímos para Ele um trono, uma cadeira, chamada cátedra, chamada lugar de autoridade. A Bíblia diz no Salmo 22 que Deus se assenta nos louvores do seu povo. E esta foi a primeira lição que Paulo e Silas aprenderam. Louvar e adorar. Construir uma cadeira, um assento, um lugar de governo, de autoridade, para Deus se assentar e para Deus então ser adorado. E aí, consequentemente, não existe nada que consegue aprisionar o nosso Deus. E aí então a cadeia se abriu, os grilhões se romperam. Eles saem de Filipos e vai para uma cidade chamada Tessalônica. Lá eles começam então a pregar, falar do evangelho, da salvação em Cristo Jesus. Os tessalonicenses rejeitam Paulo, porque eles eram religiosos, e eles não estavam aceitando a revelação daquilo que Paulo estava pregando. Eles simplesmente não aceitaram, porque a revelação nos tira do conhecimento intelectual e nos conduz para o conhecimento espiritual. E aí eles saem dali e vão para a cidade chamada Bereia. E em Bereia os bereanos abrem-se para a revelação.
Eles eram mais nobres, eles pesquisam, eles estudam e eles recebem a mensagem de Paulo. E esta foi a segunda lição, a diferença entre religião e revelação. Religião e revelação. Deixa eu dar um pequeno exemplo para você o que a religião tem feito na minha cabeça e na sua cabeça muitas vezes. Esses dias conversando com uma pessoa e Deus agiu de uma forma assim tão impressionante na vida dessa pessoa, de uma forma tão extraordinária na vida dessa pessoa, assim, algo impressionante. E aí, essa pessoa foi testemunhar para um familiar. Olha como Deus me libertou. Esse familiar, pastor, pastora, olhou para essa pessoa e disse assim: eu quero ver os frutos disso que você está me dizendo. Isso é religião. Lembre daquela história da mulher que foi apanhada no ato de adultério? E Jesus diz: quem não tem pecado, lance a pedra. Lembra disso? E aí depois Jesus diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não. Jesus disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Nessa experiência que eu contei, a pessoa diz: não peque mais, e aí eu não te condeno. Isso é religião. A religião faz assim: não peques mais, aí eu não vou te condenar. Mas Jesus falou assim: não, eu não te condeno, por isso você tem autoridade para não pecar mais. Quando eu e você saímos da condenação, da culpa, nós temos autoridade no Espírito Santo para vivermos uma vida abundante, vitoriosa e triunfante. Essa é a diferença entre religião e revelação da palavra. Agora Paulo, ele sai dali e vai para o seu terceiro ensinamento. Para o seu terceiro ensinamento. Antes, porém, os irmãos da mídia, da comunicação, eles prepararam um videozinho, ilustrando um pouquinho, só para vocês perceberem as distâncias que Paulo estava percorrendo com as suas equipes. Vamos dar uma olhadinha no vídeo, por gentileza. O apóstolo Paulo, ele tem um planejamento. E o planejamento dele é pregar na Ásia. Ir para a Ásia pregar o evangelho da graça, da salvação em Cristo Jesus. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Vamos aprender que o Espírito Santo de Deus não impediu Paulo de pregar o evangelho na Ásia, em Éfeso. O Espírito Santo impediu Paulo de pregar o evangelho naquele momento. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. O Espírito de Jesus disse não. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Agora o apóstolo Paulo com a sua equipe vão para Tessalônica, capital da Macedônia, e de Tessalônica eles vão para Bereia. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Agora o apóstolo Paulo sai de Bereia e ele vai para Atenas, a capital da Grécia. Em Atenas, Paulo teve a maior frustração do ministério dele. Ele sai de Atenas e ele vai para Corinto. Em Corinto, ele aprende a quarta e última lição, para depois poder voltar para Éfeso, voltar para a Ásia, para pregar o evangelho da graça de Deus. Amém. Aí, então vocês têm o mapa, vocês têm aí, tudo isso que está escrito, eu acho que ilustra bastante, né? Ajuda bastante para essa nossa aula. Vamos ver então, Paulo chegando em Atenas. Ele necessitava, olha essa minha palavra, ele necessitava, Paulo, um grande apóstolo, ele necessitava aprender mais uma lição. E a lição mais importante da vida dele, ele aprende em Atenas. Uma verdade central na pregação do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha Atos capítulo 17, versículos 16 a 18, diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo estava lá. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, de imagens.
Tem um historiador chamado Xenofontes, ele diz que nesses dias havia ali na cidade de Atenas mais de 25 mil estátuas nas ruas e nas praças de deuses e semideuses gregos. 25 mil estátuas. Paulo chega ali e ele estava indignado com tudo isso. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com Paulo. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? O que ele está dizendo? No grego a palavra é gralha. No grego é gralha, tagarela. Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e de sua ressurreição. Paulo foi convidado para expor a sua mensagem no Areópago. Areópago era uma praça, era um local aberto, ok? Atrás estava o Partenon, o maior templo, uma beleza assim extraordinária de construção, de arquitetura, de engenharia daqueles dias. Ele então foi levado, porque ele era costume levar as pessoas se reuniam ali para ouvir filosofias, ideologias, tendências, movimentos, notícias. Paulo tem a oportunidade de pregar oficialmente a palavra de Deus em Atenas. Como nós sabemos, Paulo era um erudito, um grande conhecedor do pensamento humano. Alguns estudiosos dizem que ele falava 8 idiomas fluentemente, lia e escrevia 8 idiomas. Esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele chega ali no Areópago e vai pregar a mensagem. Ele usa da sua erudição, ele usa do seu intelecto, ele usa do conhecimento humano, ele usa todas as estratégias possíveis. Lembrando que ali em Atenas era a capital da filosofia, Atenas era a capital da medicina, Atenas era a capital da poesia, da arquitetura, da arte, da democracia, da sociedade civilizada. O conhecimento humano era em Atenas. Dali que saía para o mundo todo as influências para a humanidade. É interessante que na mensagem que Paulo prega ali no Areópago, ele cita os poetas gregos, ele passa pelo pensamento de Epicuro. Epicuro foi um filósofo que nascera em 341 a.C. Ele foi influenciado por um outro homem chamado Demócrito Epirro. Epicuro ensinava que era possível alcançar a felicidade pela aponia. Aponia é uma palavra grega que significa ausência de dor. Se você não tiver dor, você é plenamente feliz. Essa corrente filosófica pregava isso. Dizia ainda que o prazer é a magnânima da alma. Epicuro pregava que a natureza harmonizava-se com o prazer, afastando-nos da dor. Se você endeusar a natureza energiza você, você não tem dor e aí você será feliz. Queridos, 340 antes de Cristo já tinha essa conversa. Outro grupo que estava ali na plateia enquanto Paulo estava pregando eram os estoicos. Essa escola foi fundada por Zenão de Sítio no início do século III antes de Cristo. O estoicismo propõe que a felicidade se alcança vivendo de acordo com as leis da natureza. Se você se submeter às leis da natureza, você se torna uma pessoa feliz, eles dizem. Mas também você pode ser feliz encontrando dentro de si um autocontrole daquilo que eles chamam de emoções negativas. O ser humano tem dentro de si emoções negativas, e se você controlar essas emoções, você vai ser uma pessoa feliz. Quais eram essas principais emoções negativas que eles falavam? A primeira, raiva. O que é raiva? Raiva é a emoção de não ser atendido. Quando alguém quer alguma coisa e não é atendido, ele fica com raiva. E eles diziam, se você controlar essa emoção negativa, você vai ser feliz. Outra emoção negativa era inveja. O que é inveja? É uma emoção de querer o que o outro possui. Eu quero o que o outro tem. E uma terceira emoção negativa, ciúmes. O que é ciúmes? É a emoção de não aceitar dividir aquilo que você tem. Quando você tem algo e você não aceita dividir o que você tem, você é uma pessoa ciumenta.
Então eles colocam essas três principais emoções negativas: raiva, inveja e ciúmes. Paulo então prega ali a palavra de Deus. E Paulo tem uma rejeição altíssima, como ele nunca teve em toda a vida dele, antes e nem depois. Ali uma rejeição altíssima. Mas aqui Paulo tem o terceiro ensinamento. Uma grande lição dada pelo Espírito Santo a Paulo. Paulo e sua equipe também, eles tiveram que aprender essa verdade. Paulo pregou uma mensagem com o seguinte conteúdo: frases de efeito, frases de sabedoria humana, frases de eloquência humana, pensamento humano, dialética. Paulo cita os poetas gregos. Paulo passa pelo pensamento dos epicureus e dos estoicos. Era isso que Paulo estava pregando ali. Mas Paulo não fala sobre a morte de Cristo Jesus na cruz para perdoar o pecado da humanidade. Ele não fala sobre isso. Paulo não prega que Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez carne para trazer perdão ao homem. Ele não fala disso. Paulo não diz que a reconciliação entre o homem e Deus só dá através de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Paulo não fala isso. É como pregar hoje citando Gandhi, Abraham Lincoln, Mandela e tantos outros homens, tantos outros pensamentos. E somente isso. É chegar aqui no púlpito e dizer: irmãos, Mandela disse isso assim, assim, assim. Digam aleluia. Sabe de uma coisa? Gandhi, certa feita, disse assim, assim, assim. Diga glória a Deus. Queridos, o pensamento dessas pessoas não muda a vida de ninguém. A única coisa que transforma o homem é o evangelho da graça de Deus. E Paulo, ele dá uma adaptada. É como dizer que o sucesso, a fama, a glória humana produz paz, alegria, felicidade no coração humano. É como alguns cristãos que não falam do evangelho de Cristo Jesus para não desrespeitar o amigo. Ah, pastor, eu tenho um amigo, mas eu não vou muito fundo, sabe? Porque eu quero respeitar o ponto de vista dele, enquanto ele está indo para o inferno. Foi isso que Paulo fez. Paulo sabia que a mensagem da cruz tinha total resistência por parte dos gregos. E Paulo foi muito light. Paulo foi muito respeitoso. Ah, eu não quero ser rotulado aqui de intolerante. Era exatamente o que estava acontecendo com ele aqui. Ele, sabendo que os gregos simplesmente abominavam a mensagem da cruz, tinha total resistência. Olha 1 Coríntios 11, 18. Olha o que ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ele escreve isso depois que ele passa em Atenas, depois que ele vai para Corinto. Olha no capítulo 1, versículos 22 e 23. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo Jesus, a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, para os gentios. Paulo sabia disso. Então Jesus veio, se entregou para morrer na cruz. Ele morreu no nosso lugar. Isso é loucura para os gregos. O pensamento de que um Deus vem morrer pelo homem era inconcebido pelo grego. O grego dizia o seguinte: não, é o homem que tem que morrer pelos seus deuses. Não existe isso, um Deus vir morrer pelo homem. Eles simplesmente zombavam, eles simplesmente não ouviam esse tipo de mensagem. Sabendo disso, Paulo não fala sobre a morte de Cristo Jesus na cruz. E é aqui onde Paulo tem o seu terceiro aprendizado. É aqui onde Paulo tem o seu terceiro conhecimento. Que conhecimento, Pio? A mensagem pregada, sem falar da morte de Jesus Cristo na cruz, sem falar do seu sepultamento, sem falar da sua ressurreição ao terceiro dia, sem falar que ele foi elevado aos céus e está sentado à direita do Pai. Se não pregar essa mensagem, o pecador não é salvo. Ele aprendeu isso. Sem a mensagem da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo dentre os mortos,
isso não salva a pessoa. Ele aprendeu. A nossa salvação, amados, se baseia na humanidade de Jesus. Ele se fez carne e habitou entre nós. A nossa salvação se baseia na crucificação de Jesus Cristo. Jesus Cristo recebeu a condenação em nosso lugar. A nossa salvação se baseia na ressurreição de Jesus Cristo, no túmulo vazio, aleluia. O poder de Deus se manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos no terceiro dia, diz as Escrituras. A nossa salvação se baseia em crer e receber a obra vicária de Jesus Cristo. A todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A salvação do homem e da mulher passa pelo sangue da cruz para a remissão dos pecados, aleluia. Por não ter pregado essa mensagem, não existe a carta do apóstolo Paulo à igreja de Atenas. Não existe igreja em Atenas. Ele não conseguiu fundar uma igreja em Atenas. Paulo, pesaroso, porque a mensagem que Paulo pregou em Atenas não continha a verdade central de que Jesus Cristo morreu na cruz, está sentado à direita do Pai e brevemente voltará. O que o apóstolo Paulo fez, como eu disse antes, foi pregar um evangelho light. Ele não quis confrontar os seus ouvintes com a verdade do evangelho. Muitas vezes, eu e você temos nos comportado desse jeito. Pastor, no ambiente onde eu trabalho, lá na empresa, eu não quero misturar as coisas. Meu irmão, Jesus Cristo disse que você é a luz do mundo. E não tem como você ser luz, estar no seu ambiente de trabalho e você não projetar essa luz, você não brilhar essa luz. Impossível. Impossível. Amados, as pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Eu e você temos a mensagem da salvação. A Bíblia diz que aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. E eu e você temos a mensagem. E às vezes queremos ser assim tão sociáveis, tão lights, tão não sei o quê, que as pessoas não ouvem o Evangelho. Não ouvem o Evangelho. Esses tempos atrás eu ouvi a história de um senhor. Alguém falou do Evangelho para ele, ele se entregou a vida a Jesus, foi salvo, restaurado. E conversando com ele, ele falou assim: pastor, eu não sabia, mas na empresa que eu trabalhei tinha 2 pessoas cristãs. E trabalhamos juntos por 20 anos, eles nunca falaram de Jesus para mim. Por 20 anos eles nunca falaram do caminho da salvação. Era exatamente isso que estava acontecendo com Paulo. Querendo ser visto como um homem educado, respeitador. E aí negligenciando falar do único caminho, da única verdade, da única vida, que é Cristo Jesus. Agora Paulo, abatido, frustrado, angustiado, triste, Paulo segue a sua viagem e vai para uma outra cidade, que é a cidade de Corinto, e ali ele aprende o 4º ensinamento, a 4ª lição. Atos capítulo 18, versículo 1 diz: depois disto Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ele vai para a cidade de Corinto, uma grande cidade, uma cidade muito importante, muita gente morando ali. A partir do versículo 8, do capítulo 18 até 11, diz assim: depois ele prega em Corinto, ele vai na sinagoga, e o texto diz: tanto Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que os ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, Paulo. Versículo seguinte: pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Então Paulo permaneceu ali, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus, por 1 ano e meio. Quando o texto diz aqui no verso 8 que eles ouviram Paulo, eles ouviram a mensagem de Paulo, Paulo pregando, muita gente vinha para ouvir Paulo.
A pergunta é, qual era a mensagem que Paulo estava pregando ali? Pio, você tem um esboço dessa mensagem? Eu tenho o esboço dessa mensagem de Paulo, que ele pregava ali. O esboço está em 1 Coríntios capítulo 2, de 1 a 5. Olha o esboço, olha o que ele pregava. Ele diz assim, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, depois que eu saí de Atenas, cheguei a Corinto, eu não fui com um discurso eloquente. Ele aprendeu a lição. Eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E ele falou, não importava dizer mais nada, era isso que vocês tinham que ouvir. E eu fui com fraqueza, claro, eu saí derrotado de Atenas. Eu fui com fraqueza, com temor, com muito tremor, que eu estive aí entre vocês. Olha, minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês não se baseasse, não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Esta é a mensagem que ele prega em Corinto. Por isso que uma multidão vinha ouvir Paulo. E Corinto também era os gregos, claro que sim. Corinto é uma cidade da Grécia. Era esta a mensagem que ele estava pregando. A mensagem de que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. A mensagem do túmulo vazio. A mensagem de que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A mensagem da ascensão e glorificação de Cristo Jesus. A mensagem da descida do Espírito Santo como Consolador. A mensagem que somos reis e sacerdotes. A mensagem que nós temos a autoridade dada por Cristo Jesus para ligar e para desligar, para pisar serpentes e escorpiões, para pisarmos sobre todo o poder do inimigo, porque Ele nos vestiu de autoridade para sermos reis e sacerdotes, para governarmos, para reinarmos sobre a terra hoje. Agora, essa era a mensagem de Paulo. Aleluia. A hora que nós lemos a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, você fica, uau, era isso que Paulo ensinava. Ele diz, sabe de uma coisa? Nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele diz, você tem dentro de você a natureza divina. O Espírito de Deus habita no teu espírito. Você é uma nova criação. Você foi redimido pelo sangue de Cristo. Ele não se lembra mais dos seus pecados. Era isso que Paulo pregava ali. Por 1 ano e meio. Você pode imaginar? 1 ano e meio, Paulo ali ensinando, mostrando, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, nós fomos justificados pelo sangue da cruz, não há condenação sobre as nossas vidas, Ele nos declarou filhos dEle, nós somos irmãos de Jesus Cristo, aleluia. Essa é a mensagem que ele prega em Corinto. Olha aqui no capítulo 18, versículo 11. Então Paulo permaneceu, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. A palavra ali ficou, ou permaneceu, ali Paulo ficou, está escrito ficou ali, outra versão diz permaneceu. É uma palavra muito importante, diga comigo assim, permaneceu. Ficou. Esta é a lição que Paulo aprendeu ali em Corinto, a 4ª lição. Ficar, permanecer. Pio, como assim? O que significa ficar, permanecer? A palavra permanecer no grego é katizo. Katizo é a raiz da palavra cátedra. Da onde se deriva catedral, matriz, sé. Paulo catizou. Paulo ficou, ele se assentou. Paulo estava agora como cátedra na cidade de Corinto. Ele se assenta, ele permanece. Agora ele sabia que ele tinha autoridade. Ele sabia que o governo daquela cidade estava nas mãos dele. Jesus Cristo disse, eis que eu vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Paulo pega essa palavra e Paulo se assenta como cátedra, como autoridade, como governo, para ligar e desligar, para abrir e para fechar, para realizar a obra de Deus naquela cidade.
E Deus havia dito para ele: Paulo, ninguém vai te fazer mal, ninguém vai colocar a mão em você, ninguém vai prender você, nada e ninguém poderá deter você, Paulo. E ele fica ali, ele permanece ali. Aqui então ele aprende esse quarto ensinamento, essa quarta lição, esse quarto conhecimento. Paulo se assenta em Corinto. Paulo aprende a ser um cátedra. Ele se assenta. Um tempo atrás, um irmão, um amigo, ele disse: Pio, eu comecei a sentir uma dor aqui na região glútea. Era uma dor, eu fui no ortopedista e falou: não, isso aqui é o nervo ciático. E me deu os remédios e não passava. Melhorava um pouquinho e voltava. Fui no neurologista, o neurologista falou assim: olha, vamos tomar esse medicamento e tal. Melhorava e voltava. Aí até que me indicaram um massagista. Eu fui no massagista. O massagista olhou, falou assim: me diga uma coisa, por acaso você usa a sua carteira aqui no bolso de trás? Ele falou: claro. E quando você senta em cima da sua carteira? Ele falou: claro. Você dirige com a carteira aqui? Claro. Ele falou: esse é o problema. A sua carteira aqui no bolso de trás faz pressão no músculo e aqui no nervo, e é por isso que você tem essa dor aí. Porque o fato de você colocar esse volume, uma carteira desse tamanho, aqui no bolso de trás, e você se assenta, quando você se assenta, você senta torto. E quando você senta torto, você anda torto. E quando você senta torto, você fica em pé torto. Vocês estão entendendo ou não? Eu não estou falando de como é que você vai acabar com essa dor nas costas. Eu estou falando que quando você como homem e mulher de Deus, quando você não sabe que você é um cátedra, quando você não se assenta para governar, quando você não se assenta direito, você anda errado, você fica em pé errado, e você não se posiciona na autoridade que Ele te deu. Aleluia. Era isso que Paulo aprendeu aqui. Ele aprendeu sentar-se como cátedra. Quando aprendemos a sentar corretamente, nós ficamos em pé corretamente. Quando aprendemos a sentar corretamente, nós caminhamos corretamente. Quando aprendemos a sentar corretamente, nós exercemos a autoridade que Ele nos deu corretamente. Por isso que Paulo se assenta agora como cátedra, como cadeira de governo, de autoridade sobre aquela cidade. Agora ele aprende essa quarta lição, quarto conhecimento. Como sentar-se em autoridade, com autoridade. Ele começou a governar sobre a cidade de Corinto. Paulo ligava e desligava, ele abria e fechava. O apóstolo Paulo, como cátedra, governa com autoridade em Corinto. Ele usa tamanha autoridade que ele diz: está vendo fulano de tal aí, que não quer corrigir o seu mau comportamento, o seu mau hábito, eu entrego ele a Satanás. Olha a autoridade que Paulo revela ali. Eu entrego ele a Satanás. Esses dias, conversando com um irmão que trabalha conosco no ministério, ele falou: Pio, uma coisa interessante aconteceu. Uma família na minha igreja lá se converteu e tal, e servindo ao Senhor com alegria, estando lá. De repente uma pessoa, parente ligado, começou a dizer assim: não, vocês não podem ir na igreja de crentes, vocês não podem ir para lá, está tudo errado. E ele disse: não, nós temos Cristo Jesus, somos salvos, estamos felizes, estamos bem. Não, eu vou lá fazer trabalhos para destruir a sua vida. Aí eles vieram falar para o pastor: pastor, ele está fazendo trabalho para destruir a nossa vida, os nossos filhos, o nosso negócio. O pastor falou: não, isso não toca em vocês. Imagina, pode ficar tranquilo, pode andar assobiando. E de vez em quando a pessoa diz: olha, agora eu vou fazer um trabalho. Aí foram lá, falou: pastor, hoje ele disse que à meia-noite, não sei que hora lá, ele vai fazer um trabalho. O pastor falou assim: então vamos orar. Pai, nós falamos do seu amor para aquela pessoa, e ela rejeitou o seu amor. Nesta hora, Pai, eu declaro o seu juízo sobre a vida dela. Às 3 horas da manhã ela morreu. É disso que eu estou falando. Cátedra, governo. Cátedra, governo, autoridade. Autoridade. Pio, mas será que nós temos tamanha autoridade? Olha o que a palavra de Deus diz, Efésios capítulo 2, 4 a 6. Todavia Deus, que é rico em misericórdia,
Pelo seu pequeno amor? Não, pelo seu grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo, a mesma vida de Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça nós somos salvos. Olha o versículo seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos cátedras. Nós somos cátedras. Aleluia! A igreja do Senhor Jesus é a expressão de autoridade de Deus sobre a terra. Ele deu para mim e para você autoridade para fechar, para abrir, para ligar, para desligar. Nós temos autoridade, nós não somos vítimas. Meu Deus! Olha o que a palavra de Deus nos ensina, amados, que coisa tremenda. Paulo está ali em Corinto, governando, a igreja crescendo, coisas tremendas acontecendo. Olha o que acontece em Atos 18, 12 a 16. Sendo Galho procônsul, governador da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo. Facebook, internet, falando mal, fofoca. Levantaram contra Paulo. E o levaram ao tribunal fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Persuadindo a cidade inteira. Quando Paulo ia começar a falar, Galho, o governador, disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz destas coisas. Queridos, porque o governador que julgava todas as causas, por que ele se recusa a julgar? Pergunta para mim, por quê? Porque quando ele chega na presença de Paulo, ele sabia que Paulo estava sentado como governante. Ele sabia que Paulo era cátedra em Corinto. Ele não se sentiu capaz, ele não se sentiu capaz de julgar Paulo. Ele olhou e disse: uau, esse cara é muito grande. Olha, é o seguinte, cuide vocês disso aí, não me envolva nisso, eu não quero nem saber disso. Não foi isso que aconteceu com Pilatos? Eu lavo as mãos, olha, eu não quero nem saber disso. Eu não tenho capacidade para julgar esta situação. Paulo assumiu a postura, o governo. Paulo não era mais vítima. Queridos, na maioria das cidades brasileiras, isso nós vimos na primeira mensagem na semana passada. Na maioria das cidades, se você chegar para qualquer habitante daquela cidade e perguntar aonde é a catedral da cidade, eles vão apontar para um determinado templo. É lá que é a catedral, é lá que é a matriz. Com isso as pessoas estão dizendo, é lá que está a autoridade, lá que está o governo, dali que emana tudo sobre a nossa cidade. É isso que significa a catedral, é isso que significa a matriz. Eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado algumas catedrais na cidade de Curitiba. E uma que eu conheço, e ele está reinando, ele está governando, está na rua Niepce da Silva 139. Aleluia! E se perguntarem para você, escuta, eu preciso ir para a catedral, pronto, você já sabe para onde trazer a pessoa. Lugar de governo, lugar de autoridade. Lugar onde o Senhor se assentou no meio dos nossos louvores, da nossa adoração. Um lugar onde nós ligamos e desligamos. Um lugar onde nós aprendemos de fato a diferença entre religião e a revelação da palavra de Deus. Um lugar onde nós pregamos Cristo Jesus e este crucificado. Onde pregamos que o túmulo está vazio. Onde pregamos que Jesus está glorificado, sentado à direita do Pai. E brevemente voltará. Isso é catedral. Isso é lugar de governo. Isso é voz de comando. Isso é voz de autoridade. Em o nome de Jesus Cristo.
Nós precisamos saber dessas coisas, porque senão, com os nossos lábios, nós dizemos que aquele lugar é lugar de autoridade. Aquele lugar é lugar de catedrático, catedral, governo. E a Bíblia diz que meu povo perece porque falta conhecimento. Mas você já conhece, você já sabe o que nós temos feito a respeito disso. Agora, Pio, que eu sei que eu me assento como autoridade na minha casa. Ei, homem, casado, marido. Você é o cátedra da sua casa, não a sua mulher, você. Os homens nem me apoiam, ficam quietos. Aleluia! A palavra de Deus diz: meu irmão, larga de ser um banana, assuma essa casa, assuma essa autoridade. Ei, fale ali. Meu Deus. Eu estou vendo o ministério do cotovelo das irmãs. O irmão foi levantar a mão, se ela fez isso. Cabe uma piada aqui? Cabe? Posso contar uma piada? O pastor chega na igreja e diz: eu quero que vocês façam uma fila aqui, todos os homens que mandam na sua casa. E aqui todos, onde as mulheres mandam na casa. Se é a mulher que manda, meu irmão, você fica aqui. Se é você, você fica lá. Todos os homens da igreja ficaram na fila onde a mulher manda. Aí veio um irmão e ficou aqui. O pastor falou: puxa vida, tem salvação, né? Um veio aqui. Meu irmão, essa fila é para que aqueles que mandam em casa. Você manda na sua casa? Eu não sei, a minha mulher mandou vir para cá. Você é o cátedra da sua casa, do seu trabalho, da sua empresa. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Se você sentir liberdade, declare comigo essas palavras assim. Diga assim: Pai Celestial, a tua palavra, que é a verdade, ela declara que eu estou assentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Ele me deu poder para ligar e desligar, para abrir e para fechar. Eu não sou vítima. Eu fui constituído como rei e sacerdote. Eu assumo hoje a minha autoridade, a minha posição de cátedra, de governo, na minha casa, na minha empresa, no meu trabalho, nos meus estudos. Em o nome de Jesus Cristo, eu assumo a cadeira de governo, a cadeira de autoridade. E nesta hora, eu ordeno espíritos de violência, espíritos de idolatria, de morte, de roubo, de perversão sexual, espíritos de vícios, de bruxaria, de controle espiritual. Nesta hora, eu ordeno: saiam, 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 em nome de Jesus. Eu não permito o seu domínio, a sua influência na minha cidade, na minha família, na minha empresa, no meu trabalho, nos meus estudos. Saia desse território, saia desse território. Eu mando vocês embora. Espírito de miséria, de fracasso, de corrupção, de mentira, de trevas, de engano, de medo, de ódio, de divisão, eu mando vocês embora. Saiam agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu chamo a existência a paz da minha casa, a saúde, a vida, a alegria, a abundância, a presença de Deus na minha casa, na minha empresa, no meu trabalho, nos meus estudos, porque hoje eu declaro: eu sou a autoridade constituída por Deus
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo um mês extraordinário, um primeiro semestre extraordinário, um ano extraordinário. Os meus olhos verão, os meus ouvidos ouvirão coisas tremendas, coisas poderosas, porque eu me abro para o agir do Espírito de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Yeah, 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 yeah. Sim, Senhor. Sim, 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 sim. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Yeah. Ainda em pé, conforme vocês estão, Atos 18 e 19 diz: Paulo permaneceu ali. Paulo Cátizo se assentou ali em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia devido a um voto que havia feito. Chegaram em Éfeso. Agora ele chega em Éfeso. Agora eles chegaram em Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Agora ele chega ali sabendo o poder do louvor e da adoração, sabendo a diferença da religião e da revelação da palavra. Ele chega ali sabendo que a mensagem dele tinha que ter um único conteúdo: Jesus Cristo, este crucificado, este que ressuscitou, este que brevemente voltará. Ele chega ali em Éfeso sabendo que ele é autoridade, ele pode se assentar em Éfeso. E a Diana não teria mais poder contra a vida dele ali. Agora ele chega em Éfeso. Agora ele pode pregar o Evangelho. Agora ele aprendeu as 4 lições. Agora ele sabia quem ele era. Agora eles não foram mais impedidos pelo Espírito Santo. Agora eles estavam sendo impelidos pelo Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo está impelindo você. Eu sei que Ele está ministrando a sua vida. Eu sei que Ele quebrou paradigmas hoje na sua vida. Eu sei que você foi muito light em muitos momentos, e você vai ser daqui mais ousado, mais corajoso, porque você é portador de uma mensagem que transforma, que restaura, que resgata, que salva. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Manifestarmos a graça de Deus, o amor de Deus, a glória de Deus, por onde passarmos. Por onde passarmos. E o nosso texto de abertura, esse texto é o texto de Lucas que diz: eis que eu vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. Vamos ler na primeira pessoa. Vamos dizer assim: Jesus disse que Ele me deu autoridade para eu pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada causará dano na minha vida, na minha família, na minha empresa, no meu emprego, nos meus estudos, no meu ministério. Nada causará dano, em o nome de Jesus. Aleluia. Vamos abençoar Jesus com um aplauso. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Sim, Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor, cante a Ele. Com
Comece a exaltá-lo, comece a bendizê-lo. Ele é digno. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança